informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 18 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Pavimentação da BR-163 no Pará duplicará transporte de grãos em 5 anos. Ministério da Agricultura destruiu 4.000 frascos de azeite adulterado. União Europeia tem campanha clara contra o Brasil, diz a ministra. PRF apreendeu mais de 2 toneladas de agrotóxicos em Dourados. E Mato Grosso do Sul poderá vender soja, peixes e carnes para os países do Sudeste Asiático. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A terça-feira começa com sol, com aumento de nuvens de manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. O calor nas alturas, 35 graus é o previsto. Você já sabe onde comprar seu carro zero, né? Escolha certa Ford Via Sul. Escuta essa oferta. EcoSport Direct 2020 automático completo a partir de R$ 69.990 à vista ou entrada de R$ 27.600 e 60 vezes de R$ 999 com taxa de 1,02 ao mês e 12,95 ao ano. É um SUV automático completo por R$ 999 mensais na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 185 pela arroba do boi gordo a prazo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 180 à vista. Vaca gorda R$ 160 no Brasil Global à vista e a R$ 175 no friboi a prazo. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 40 e a de soja a R$ 75, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Prefeitura de Dourados abriu na sexta-feira o prazo de inscrição do processo seletivo para a contratação de professores. As vagas são para atuação nas escolas indígenas do município. A pavimentação do trecho da BR-163 no Pará, inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro, permitirá que o transporte de grãos, soja e milho
pelo norte do país duplique no prazo de 5 anos, de acordo com a ABIOV, a associação que reúne as exportadoras de grãos. A entidade afirmou que a obra irá garantir uma exportação mais competitiva ao Brasil, com custos rodoviários até 20% mais baixos. E os volumes passariam dos atuais 10 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas até 2025, aumentando gradativamente ano a ano. Isso porque a ABIOV avalia que os custos de transporte na BR-163 devem ficar entre 15% e 20% menores com a pavimentação do trecho de 51 quilômetros entre os municípios paraenses de Moraes Almeida e de Novo Progresso, que agilizará o transporte, numa região na qual os caminhoneiros antes perdiam dias em atoleiros na época das chuvas, que coincide justamente com o período de escoamento da safra agrícola. O Ministério da Agricultura destruiu 4.000 frascos de azeite de oliva fraudado em Araraquara, no interior de São Paulo. Segundo o governo, o produto foi adulterado com adição de outros óleos vegetais, em sua maioria de soja. A fraude foi detectada em fiscalização de rotina do Ministério e os frascos identificados são da marca Oliveiras do Conde. A empresa fabricante, a Raíza do Brasil, não foi localizada pelo Ministério da Agricultura. No ano passado, o governo já havia retirado de circulação outros lotes do mesmo rótulo. O que predominavam eram empresas que importavam óleo lampante, impróprio para o consumo, feito de olivas mofadas. Eles misturavam em média de 5 a 10% de lampante com óleo de soja e vendiam como azeite, contou o fiscal agropecuário Cid Roso. A Argentina se comprometeu a derrubar barreiras comerciais a produtos agropecuários brasileiros e aumentar a diversidade de exportação entre os dois países, informou o Ministério da Agricultura. Entre os temas acertados está a aprovação pela Argentina do modelo de certificado sanitário internacional para exportação de carne de rã do Brasil para o país vizinho. Também foi aprovado o modelo de certificado zoossanitário internacional para a exportação de sêmen suíno do Brasil para a Argentina. Por outro lado, o Brasil aprovou o modelo de certificado zoossanitário internacional proposto pelos argentinos para a exportação de bovinos reprodutores da Argentina para o Brasil. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que existe na União Europeia uma campanha clara contra os produtos agropecuários do Brasil. Segundo ela, não existem motivos, sejam eles ambientais ou sanitários, para boicotar ou barrar a compra dos alimentos produzidos aqui no país. Eles estão nos olhando com lupa, mas é protecionismo. Temos que ter todo cuidado para que eles não achem motivo para punir o Brasil, afirmou a ministra em um evento de exportadores em Brasília. No segundo semestre de 2019, a Finlândia sugeriu boicote à compra de carnes do Brasil como resposta às queimadas que ocorriam na Amazônia na época. Em setembro, o grupo sueco HM, segundo maior varejista de moda do mundo, disse que deixaria de comprar couro brasileiro em função das queimadas. A americana VF Corporation, dona das marcas Timberland, Vans e Crippin, também tomou a mesma decisão. A ministra afirmou também que o governo trabalha para consolidar a legislação ambiental do país com a aplicação do Código Florestal de 2012 e a análise dos dados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. As chuvas torrenciais que acometeram a CEAGESP na madrugada de domingo para a segunda-feira da semana passada resultaram em inundações e, consequentemente, perdas de melancias. Segundo atacadistas, os prejuízos com as frutas descartadas, que ainda não foram contabilizados, mas atingiram 100% dos estoques, serão assumidos por eles, esses prejuízos. Quanto aos caminhões que ainda não tinham chegado no estacionamento e, portanto, não afetados pelos alagamentos, foram descarregados na quinta-feira passada. Os preços, por sua vez, ficaram próximos da estabilidade, com a melancia graúda, com mais de 12 quilos,
comercializada a R$ 1,27 o quilo, uma alta de 3%. Em meio a uma onda de mensagens afirmando que as frutas e verduras provenientes da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, estariam contaminadas pela enchente que atingiu o local no dia 10 de fevereiro, comerciantes ainda descartavam na sexta-feira caixas inteiras de alimentos que foram atingidas pelas águas. Em visita às instalações na zona oeste de São Paulo, os repórteres do site UOL presenciaram um movimento intenso de descarte de produtos, bem como a ação de fiscais entre as barracas. Pilhas de alimentos descartados se acumulavam no chão em volta dos armazéns, cena relativamente comum para quem frequenta os varejões de fim de semana, mas em volume consideravelmente maior. Com dificuldade de movimentação, os comerciantes também se queixaram da demora maior para a retirada do lixo, responsabilidade da CEAGESP. A CEAGESP é a principal fornecedora de frutas e legumes para revendedores de hortifruti de Dourados que abastecem as mercearias e sacolões. Soja, aves, peixes e carne suína são alguns dos produtos de Mato Grosso do Sul com potencial de exportação para a Associação das Nações do Sudoeste Asiático, que tem 5 embaixadores dos países de Mianmar, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã visitando o estado. O grupo esteve acompanhado do ministro de Carreira Diplomática, João Carlos Parkinson, e de outros embaixadores brasileiros. Mas, para fidelizar essa parceria comercial, o estado terá de agilizar a rota bioceânica, ligando Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile. Esse foi um dos pontos debatidos na sexta-feira, numa série de reuniões para apresentar aos representantes asiáticos o mapa de oportunidades de Mato Grosso do Sul e também a rota bioceânica. Pela manhã, eles foram recebidos pelo governador Reinaldo Zambuja e à tarde reuniram-se na Federação das Indústrias AFIEMES com o presidente Sérgio Longen, com o secretário de Desenvolvimento Econômico Jaime Verruc e com o presidente da FamaSul, Maurício Saito, entre outras autoridades. Os asiáticos visitaram propriedades rurais próximas de Campo Grande no final de semana. A maioria dos embaixadores dos países asiáticos está pela primeira vez no estado. Eles fazem parte da Associação das Nações do Sudeste Asiático, um bloco econômico que conta ainda com Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas e Laos. Papua Nova Guiné e Timor-Leste também participam como países observadores. Junto, os países desta associação possuem 700 milhões de habitantes. Com o atraso no plantio da soja, a safrinha vai encolher pelo menos 9% em área plantada esse ano em Mato Grosso do Sul. Em comparação aos dados da safra anterior, estima-se, até o momento, o recuo no cultivo em aproximadamente 9%, caindo de 2.173.000 para 1.977.000 hectares de milho safrinha. Os dados foram divulgados pela AproSoja MS. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2.400 quilos de agrotóxicos contrabandeados e em um caminhão carregado com leite de caixinha. O flagrante aconteceu domingo pela manhã na BR-163 em Dourados. Segundo a PRF, o flagrante aconteceu às 7h30 desse domingo e o condutor disse que carregou o caminhão em Mundo Novo e descarregaria em Rondonópolis, Mato Grosso, e receberia R$ 25.000 pelo serviço. A carga e o caminhoneiro foram levados à Polícia Federal de Dourados. Um fazendeiro de Inocência foi multado após a Polícia Militar Ambiental de Cacilândia localizar, por meio de drone, um desmatamento ilegal de 4,7 hectares de vegetação nativa. O infrator de 51 anos foi multado em R$ 4.000 e também responderá por crime ambiental, podendo cumprir de 3 a 6 meses de detenção. Ele também deverá apresentar um plano de recuperação da área alterada junto ao órgão ambiental estadual, o IMASU. Um peão de fazenda de 26 anos foi preso com uma espingarda no banco traseiro de um carro na zona rural de Juti.
Equipe da Polícia Militar Ambiental fazia rondas na MS 147 no sábado passado e flagrou o suspeito. O homem vai responder por posse ilegal de arma de fogo. A arma de calibre 32 não possui documentação e foi apreendida. O peão afirmou que estava levando a espingarda para manutenção na cidade de Carapó. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Crédito mais fácil para o setor agrícola é destaque no plenário da Câmara dos Deputados. Na semana que antecede o Carnaval, o plenário da Câmara pode terminar a análise da MP do Agro. O texto base já foi aprovado pelos deputados, que ainda precisam votar 10 mudanças sugeridas pelos partidos. A medida provisória estimula o crédito rural e estabelece fundos de garantias para empréstimos, linhas de subvenção para a construção de armazéns de cereais e o aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. A oposição critica o que considera enfraquecimento da agricultura familiar pela legislação em detrimento de grandes latifundiários, como explica o deputado Bongás do PT do Rio Grande do Sul, que apresentou destaques à matéria. Na verdade, o projeto tira da subvenção do seguro agrícola, que é um valor hoje que o governo vai manter, tem um fundo de subvenção, digamos assim, que faz para o seguro agrícola dos agricultores familiares, que agora é um latifundiário financiado por um banco privado também vai ter. O governo não vai colocar mais recurso, ele vai tirar do subsídio do agricultor familiar. Já o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, que integrou a comissão especial encarregada de analisar a MP do Agro, garante que não haverá prejuízos ao pequeno produtor. Esse projeto, ele em momento algum, ele privilegia o grande em detrimento do pequeno. Pelo contrário, o grande muitas vezes tem outras alternativas para buscar o crédito rural. Esse projeto, ele aprimora as práticas e as regras do crédito rural, mas ele garante a manutenção do acesso do Pronaf, da agricultura familiar, e não tira nem um centavo. Outro projeto de lei que está na pauta e pode ser votado pelos deputados é o que estabelece maior controle sobre barragens. A proposta também endurece penas em casos de crimes ambientais que causem mortes e torna mais rígidas as regras de responsabilização civil e administrativa dos responsáveis por tragédias como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Outros projetos que têm chance de entrar na pauta da semana são o que estabelece diretrizes para a implementação da prestação digital dos serviços públicos, o chamado Governo Digital, e o que dispõe sobre a tipificação do crime de adulteração de placa ou de qualquer sinal identificador de veículos. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.